Boa noite, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos que nos acompanham. Estou aqui para transmitir mais uma lição da nossa revista da Escola Dominical Adultos. A última lição, a lição de número 13, e traz por tema: O Senhor está ali, ou seja, Javé Sama. O Senhor está ali. Bom, o textuário da nossa lição se encontra ali em Isaías capítulo 11, versículo 9, que diz assim: Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aqui está falando, né, Isaías capítulo 11, é um capítulo escatológico, né, que fala de como será o reino milenar de Cristo, onde haverá paz em toda a terra, justiça, onde haverá uma regeneração em toda a natureza, haverá uma mudança total. Então ali conta um pouquinho de como vai ser um vislumbre, né, de como será o reino milenar de Cristo na terra. A verdade prática desta lição é: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Bom, a introdução desta lição, meus irmãos, diz assim: ó, vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica nas Escrituras. O livro de Ezequiel começa com a visão da glória de Javé e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Não é possível compreender o livro de Apocalipse sem os oráculos de Ezequiel. Encontramos abundantes dados cruzados nesses dois livros e ambos são revelações sobre o fim dos tempos. A presente lição encerra o trimestre estudando os aspectos da Jerusalém do milênio. Bom, a palavra-chave desta lição é Senhor. O primeiro tópico dessa lição vai falar sobre a cidade de Jerusalém. Bom, nós sabemos que Jerusalém, antes de ser conquistada por Davi, né, que foi o segundo rei de Israel, depois de Saul, ela tinha outros nomes. Portanto, Jerusalém é uma cidade antiga. Os povos que fundaram ela, se não me falha a memória, são os jebuseus, os canitas, né? E quando Davi foi conquistar, era conhecida como Jebus, ou seja, a cidade dos jebuseus, que era uma das tribos dos povos pagãos que dominava aquele território. E sabemos também que Jerusalém ela fica situada em um monte e, portanto, era uma fortaleza. Inclusive, na época de Davi, era praticamente impenetrável. Tanto é que, quando Davi foi apossado rei no território de Israel, que ele foi conquistar a cidade, o povo que estava lá na fortaleza de Jebus zombaram de Davi. Falaram que era impossível, né? Usaram até uma figura de linguagem que Davi ficou muito indignado. Mas Davi orou ao Senhor e, junto com seus homens de guerra, conseguiram invadir a cidade. Diz os historiadores que Davi conquistou ela entrando pelo subterrâneo, pela parte subterrânea dela, e conseguir invadir a cidade de Jerusalém e se apossar de lá. Então, o primeiro nome de Jerusalém antigamente era Jebus, depois passou a ganhar outros nomes, né? Sião, e depois, por fim, se tornou o nome de Jerusalém. Eu peço que os irmãos também entendam, quero corrigir aqui, que na verdade era conhecida no tempo de Abraão de Salém, depois Jebus, depois Sião, aí passou a ser conhecida como Jerusalém. Era uma cidade fortaleza, situada em um monte bem estratégico. Então, era uma cidade muito visada pelos inimigos para conquistar. Bom,
O segundo subtópico do primeiro tópico vai falar sobre o formato da cidade, né? Vamos situar um pouquinho aqui. Nós temos que visar aqui na lição de Ezequiel que nós estamos falando da Jerusalém terrena. É certo que em Apocalipse haverá a nova Jerusalém que desce do céu como noiva ataviada para o seu esposo. Essa nova Jerusalém é outra coisa. Nós estamos passando o que está na lição, o contexto histórico da lição, que se refere à Jerusalém terrena, certo? Segundo o livro de Ezequiel, capítulo 48, versículo 16, fala que Jerusalém ela tem um formato quadrado. Bom, o terceiro subtópico do primeiro tópico, ela também vai ter 12 portas. Cada porta, os irmãos já sabem, os leitores da Bíblia já sabem que cada porta representa uma das tribos de Israel, compondo as 12 tribos. Bom, e o quarto subtópico do primeiro tópico fala origem e formato das portas. Hebreus capítulo 11, versículo 10, a Bíblia diz que, deixa eu ler aqui para os irmãos, 11, 10. Abraão esperava a cidade bem alicerçada, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Muito bem. Então, a origem e o formato dessas portas também não está revelado de modo bem claro, bem preciso, né? Porque nós sabemos que Ezequiel foi levado em visão pelo anjo do Senhor até Jerusalém terrena, e ali ele recebeu uma visão escatológica de como a cidade iria ser nessa era, a era de Cristo, a era do milênio, onde Cristo irá reinar. Então, a Jerusalém, a cidade de Jerusalém, ela passará por várias mudanças. Haverá um formato diferente, uma mudança, né, da que é atual hoje. Bom, o segundo tópico vai falar sobre o nome das 12 tribos. A gente, se você for ler certinho ali, eu nem vou comentar cada uma porque eu posso acabar esquecendo. Mas são as 12 tribos de Israel. Então, o primeiro subtópico do segundo tópico vai falar sobre as 12 tribos de Israel. Depois, o segundo subtópico vai falar sobre o critério da ordem dos nomes, que para nós não tá revelado, né? Não está conhecido. Haja vista que quem escreveu na época de Ezequiel, a qual for escrito, alguns detalhes sobre como vai ser o formato dessa Jerusalém terrena, dessa nova Jerusalém terrena que haverá ali no milênio, né? Esse processo de mudança, de formato, né? Bom, para os escritores da época fazia algum sentido a colocação dos nomes de cada uma das tribos até chegar nas 12 tribos, mas para nós ficou um pouquinho obscuro. Então, como eu falei no vídeo anterior, aquilo que está revelado para nós, né, que está bem revelado, bem explicado, a gente comenta. Mas aquilo que se cala e que dá margem, né, para várias teorias e suposições, eu prefiro me calar. Eu prefiro ficar na simplicidade da revelação das Escrituras. Bom, o terceiro subtópico do segundo tópico vai falar do propósito dos nomes. Bom, sabemos assim, resumindo, que é certo que vai ser tipo como se fosse um memorial para os filhos de Israel, né, o povo de Deus. Essa lição, irmãos, não tem muito a que comentar. Tem algumas aplicações que a gente pode fazer, né? Que nem a Nova Jerusalém, que desce do céu. Nós sabemos que, possivelmente, vai ser a igreja que vai ter acesso a ela, porque a Nova Jerusalém que desce do céu, o próprio Cristo será o templo, o Deus será o templo, não vai ter templo, não vai ter luz do sol, porque o próprio Cristo a iluminará. Então será uma nova dimensão. Mas esta nova Jerusalém que descerá do céu, eu fico, na minha opinião, prefiro separar
da Jerusalém que haverá na terra, na época do milênio. Então, ambas diferem. Ou seja, e também, quem vai ter acesso a ela, eu entendo que também haverá uma diferença. Eu acredito que a nova Jerusalém que desce do céu, quem vai ter acesso a ela, segundo as Escrituras, se você ler e estudar um pouquinho, você vai ver que a igreja, os crentes salvos em Cristo da dispensação da graça, da igreja do Senhor, é que terão livre acesso a ela. Em contrapartida, né, a Jerusalém terrena, é Israel que vai estar ali, que vai ter o acesso, né, os levitas que cuidarão do ministério, que cuidarão da casa do Senhor, que estarão responsabilizados pelos sacrifícios que haverá no milênio, que, como já estudamos outrora, que será de forma não para perdoar pecados, mas como uma forma de memória, memorizar. A exemplo, assim, comparando como nós fazemos hoje com a Santa Ceia do Senhor, quando nós celebramos, nós estamos trazendo à memória aquilo que Jesus já fez por nós na cruz, certo? Então vai ser mais ou menos desse tipo, dessa maneira que ocorrerá em Jerusalém ali no tempo do milênio. Bom, o terceiro tópico, o primeiro subtópico do terceiro tópico, que o terceiro tópico tem o tema de o Senhor está ali. Como eu falei, Jeová Samá, o Senhor está ali, ou aqui. Primeiro subtópico, os nomes da cidade. Como eu falei logo no início, na introdução, né? Ela recebeu vários nomes. Salém, que significa paz, que era da época de Abraão. Lembra daquele homem que se encontrou com Abraão voltando da guerra, que Abraão pagou o dízimo para ele, que ele era rei de Salém. Então, Melquisedeque, Melquisedeque. O irmão lembra? Então, ele era de Salém, ou seja, cidade da paz, Jerusalém. Aí passou um outro nome, que era Jebus, como eu falei para os irmãos, os Jebuseus, que era um dos povos cananitas que dominava aquela região, aquele território, antes de Israel introduzir na terra de Canaã, antes de Israel conquistar a terra. Israel chegou a conquistar a terra, mas só no período dos reis, no caso do rei Davi, que conseguiram conquistar a cidade. Para os irmãos terem uma ideia de como era a fortaleza de Jebus, que é a Jerusalém atual. E depois a cidade de Davi, que é Sião, Ariel, alguns trechos da Bíblia fala também, e por fim Jerusalém, que significa cidade de paz. Mas é um pouco controverso, né? Os irmãos sabem que Jerusalém foi invadida por vários reinos, né? Principalmente no período interbíblico, que são um período de 400 anos, onde há a profecia se cala, né? O período interbíblico, ali vários povos, né? Os sírios, os damascenos, Alexandre o Grande e tantos outros povos que tentaram invadir Jerusalém. Então, cidade de paz, porém, essa cidade sempre se vê ameaçada pelos inimigos. É um pouco controverso, né? Bom, o segundo subtópico do terceiro tópico fala o nome divino, né? E para finalizar, o terceiro subtópico do terceiro tópico vai falar sobre o significado do nome, Jeová ou Javé Chamá. O Senhor está ali. Há outras traduções, igual a minha, acho que é da Reina Valera, ou King James, fala o Senhor está aqui. Bom, é isso aí, irmãos. A conclusão dessa lição diz o seguinte: o apóstolo Paulo ensina que com a queda de Israel veio salvação para os gentios. O que não diremos com a sua plenitude? Romanos 11:12. As bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu, elas são extensivas a toda a terra. É importante salientar que nós já estamos sendo abençoados como igreja pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Amém, irmãos? Então é uma lição, para encerrar, muito simples. Eu vou me restringir apenas a Jerusalém terrena, tá?
porque o assunto em questão aqui da revista é sobre a Jerusalém terrena. Não que você, professor, aluno, pode, né, na aula aí na sua congregação, tirar suas dúvidas, né, ou pedir mais informações sobre como será a nova Jerusalém que desce do céu, tal. Então, fica a seu critério, mas só toma cuidado para não confundir as coisas. Então, lembrando, vai ter uma Jerusalém terrena no milênio, onde haverá um templo de adoração ali, onde nós já estudamos nas lições anteriores, e haverá também a nova Jerusalém que desce do céu. Ou seja, é um vislumbre do estado eterno. Depois do milênio, os irmãos sabem que vai ter uma guerra abafada de Gog e Magog, que Deus vai fazer chover fogo do céu, e depois dessa guerra, Satanás será lançado definitivamente para o lago de fogo, que é o seu destino eterno, e depois vai entrar no estado eterno, onde Jesus vai entregar o seu reino para o Deus Pai, e aí a nova Jerusalém vai descer, e aí é o estado eterno. Aí a Bíblia também não dá margem para nós deduzirmos como será. A gente pode até sugerir, mas falar categoricamente como vai ser é complicado, porque é uma profecia ainda que está no seu curso de se cumprir. Amém? Então, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o seu sininho, que Deus te abençoe e te guarde, e até a próxima, e um bom final de ano. Fechamos esse trimestre, até o próximo trimestre, queira Deus, e que Deus continue te abençoando, no nome de Jesus. Amém. Um forte abraço.